Fala galera, aqui é o DJ e vamos trabalhar com mais um de nossos vídeos processos. Uma pintura digital no estilo render, que é sem as linhas pretas, do personagem Invencível. Uma animação que eu assisti recente aí, achei muito legal. Não sabia que era baseado em quadrinhos, eu ia morrer e não ia saber disso daí. Achei bem interessante os personagens, bem cativante, apesar de ser uma animação bem forte, com algumas cenas de violência assim, bem hardcore. Tanto que a classificação é mais 18, mas eu achei a história bem interessante, bem fora daqueles padrões assim dos super-heróis, que é sempre aquela coisinha certinha, mantendo uma ideia meio de He-Man da década de 80, né? Tudo certinho e bonitinho. Ele quebra, essa animação quebra bem esse estereotipo. Então eu decidi começar com o personagem principal, a ilustração estilo render, portrait, né? Que seria somente o rosto, tipo uma foto. E vamos começar aqui no nosso vídeo processo de Invencível. No caso, como toda a construção, a primeira parte é marcar as linhas de rascunho. No caso aqui, como é uma ilustração de foto, a gente vai ter a construção do rosto dele, parte dos ombros, né, trapézio e tal. Então, eu tento seguir esse padrão de construção, esse padrão aí de marcação, certo? Uma vez que isso daí é feito, eu já vou para a definição do rosto, marcando a linha central, para me dar o direcionamento correto da construção que eu quero. Marco os olhos, nariz e boca. Mesmo esse personagem tendo os óculos por cima dos olhos, eu preferi fazer essa marcação para poder me orientar. De igual forma, isso já me serve também como uma orientação para o que eu posso alterar ou ajustar em uma ilustração, certo? É muito comum em ilustração de rosto também a gente espelhar a arte para ver como é que está ficando o ajuste da construção, se está ficando correto, se está alguma coisa muito torta em relação à outra, sendo que é natural a existência da assimetria, porém a assimetria não pode ficar muito exagerada. Uma vez que o esboço é feito com as linhas bem mais soltas, bem mais suave, eu venho partir agora para a definição. Nessa questão da definição, uso as linhas um pouquinho mais soltas, um pouquinho mais finas também, para me dar um traçado que eu possa usar somente como referência para o que eu quero, porque como é uma ilustração render, eu ainda tenho um hábito de marcar as linhas de orientação. No caso, eu não trabalho a ilustração render por mancha, certo? O que eu quero dizer por mancha? Tem alguns artistas que fazem a mancha do rosto, fazem tipo a silhueta, a parte externa do rosto, para depois trabalhar já na pintura as marcações internas. Eu não tenho muito desse hábito, porque eu ainda trabalho com muito material tradicional. Então, para mim, sai um pouquinho melhor se eu fizer as linhas primeiro. Uma vez que as linhas foram definidas, eu venho partindo para as cores de base. Tá? No caso, o pincel que eu utilizo é o pincel... Após o nome do diacho do pincel sumiu, é o pincel óleo, só que é Round Camel Hair, seria o pelo de camelo, digamos assim. Só que tem algumas configuraçõezinhas a serem feitas para que você tenha uma mistura melhor nessa sua pincelada. Ele possa misturar bem as cores sem ficar, digamos assim, as cores muito duras. Você consegue fazer uma mistura melhor. Uma vez que eu já defino isso daí, eu uso um pincel de tamanho mediano para poder marcar as cores de base. No caso, o meu processo de pintura no Corel Painter é utilizando os pincéis para já vir marcando as cores de base. Eu não costumo dar preenchimento. Isso pode ser feito, mas não é muito o meu costume. Então eu já começo a definir as cores que eu vou querer para as áreas de sombra ou para as áreas de iluminação, já por meio dessas pinceladas, dando uma pincelada que fique mais definida na ilustração, me dando o estilo que eu quero direitinho. Então já venho marcando tudo que eu vou querer nas tonalidades aproximadas
para eu ter uma noção do que é que vai ser trabalhado. Tanto nas áreas de rosto, como as áreas do uniforme dele, as partes amarelas e azuis, eu vou seguindo esse mesmo padrão, tá? No Photoshop também é possível trabalhar nesse mesmo padrão de pincelada. É o pincel comum que a gente tem do Photoshop para fazer esse tipo de colorização com essa pegada mais de traçado. Pelo menos uma dica para quem está começando na pintura digital é: nessa primeira etapa, não se preocupe em fazer tudo perfeito. Se preocupe em aplicar as devidas cores nos devidos lugares. Depois você vai começando a se preocupar com ajustar mais as cores, mantendo a coerência mais das formas e questões como essa. Por enquanto, a ideia é você conseguir aplicar sombra na área que você quer sombra e iluminação na área que você quer iluminação. Por isso, as cores estão meio recortadas ainda. As cores não estão suaves, como se fossem feitas com aerógrafo. Estou trabalhando com um pincel de mistura com a borda um pouquinho dura. Porém, é um pincel que me garante uma pincelada macia para fazer a mistura, uma pincelada com transparência. Uma vez que eu faço essa marcação das cores, qual foi o processo que eu utilizei para essa ilustração? Eu diminuí a opacidade da camada das linhas para começar a trabalhar agora com a mistura. Sendo que no Corel Painter você pode basicamente usar 2 pincéis somente se você quiser para trabalhar a ilustração, que seria esse pincel, no caso que eu estou usando, o Round Camel Hair, e o Blender com a opção Just Add Water, que seria com ajuste de água, certo? Que ele serve para você fazer a mistura mais suave. Esse pincel que eu utilizo, ele não te dá uma mistura tão suave, mas você consegue deixar a borda suavizada. Usando o pincel de Blender para o ajuste de água, você tem uma borda mais suave, como se fosse utilizando o próprio aerógrafo para as pinceladas. Então, uma vez que eu vou definindo onde é que eu vou aplicando, onde é que eu vou marcando cada cor, cada tonalidade, vai ficando mais fácil de fazer toda a construção ou toda a mistura do restante do desenho, do restante da pintura. Outro aspecto importante é aplicar e tirar a transparência da camada. Ela serve como uma orientação para as áreas que você vai colorir, para que você vai aplicar volume, digamos assim, mas de vez em quando acender essa camada que está com as linhas pode te guiar melhor na aplicação das cores que você necessita, tá? No caso, eu estou pensando numa iluminação padrão, a iluminação simples, iluminação de dia, externa. Então a gente tem as tonalidades para as sombras em preto e para as áreas de iluminação em branco com leve amarelado. Então a gente tem essas tonalidades que estão sendo aplicadas. No caso, o foco que é feito depois de marcar as áreas de luz e de sombra é fazer a mistura, fazer o ajuste das misturas. E para isso nem sempre é só a cor de base que você aplica. Às vezes é necessário entrar alguma tonalidade um pouquinho diferente para você ter um equilíbrio das cores um pouquinho melhor, tá? No caso da pele dele, eu não usei só o tom mais claro da pele que eu tinha aplicado. Eu tive que usar um tom um pouquinho marrom, tive que usar um tom um pouquinho alaranjado para poder me dar um equilíbrio nas cores que ficasse melhor. Para algumas áreas mais escuras eu tive que aplicar quase um preto. Aqui nos lábios não é só um tom vermelho ou só um tom magenta. Eu tive que usar um tom quase vinho, bem escuro, para poder dar as áreas da iluminação, para dar as áreas mais escuras dos lábios. E assim a gente vem buscando ajustar cada uma das coisas. Uma recomendação que eu dou e que é muito viável de se fazer é utilizar referência. Eu tinha um hábito de sempre pintar sem referência, tá? Eu dou uma recomendação que é essa daí, pois ela vai te ajudar você a moldar melhor o seu desenho, vai dar mais naturalidade para as cores, para você conseguir fazer esses tipos de pintura natural, digamos assim, sem ficar utilizando
referências, é preciso muito treino. Se você já tem um nível de treino que vale manter isso daí, você continua nesse esquema. Se não, recomendo, novamente, como eu acabei de falar, o uso de referências, porque tem pequenas nuances no rosto, pequenas áreas de volume que não dá para fazer tudo de cabeça, então a referência ajuda. Repare que eu sempre vou trabalhando as marcações das misturas de cores, certo? Com algumas áreas que o pincel pode ser menor para dar uma mistura um pouquinho mais equilibrada, mas em algumas áreas grandes eu utilizo sempre o pincel do Blender para suavizar a mistura. Tá? No caso, o meu uso do pincel de Blender sempre é visando suavizar a mistura. Tá? Essa versão do Corel Painter que eu utilizo é uma versão mais antiga, tá? Mas mesmo sendo mais antigas, as configurações de ferramentas são as mesmas. Eu vou fazer um vídeo indicando a descrição de como trabalhar a configuração das ferramentas para ter como você fazer a pintura aí do jeito que você achar mais fácil, do jeito que você achar melhor, tá? Mas a grosso modo, esse é um dos processos que dá para ser replicado em praticamente todos os programas de pintura digital. Marcar as linhas, aplicar as cores de base com as áreas mais claras e mais escuras, já utilizando as cores que te interessam. Depois utilizar um pincel um pouco mais macio para poder fazer a mistura das cores. Aí você pode usar pincéis tipo Blender ou você pode utilizar os pincéis tipo aerógrafo para fazer as misturas das bordas dessas áreas, tá? Se você estiver curtindo também o nosso vídeo aí, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal. Já estamos buscando, né, trabalhar de forma mais efetiva o nosso canal com esses vídeos de processo, porque a gente também trabalha muita aula e esses conteúdos de aula são, no caso, compartilhado diretamente com os alunos, então não dá para ficar postando tudo aqui no YouTube. Então isso daí leva um pouquinho de tempo, fazer o vídeo, editar, enfim. Então a gente está tentando esquematizar o nosso horário de trabalho para trazer mais vídeos de processo para que vocês venham aprender a ilustrar aí digitalmente, tá? No caso do Corel Painter, eu vou fazer também alguns vídeos explicando como configurar ou como eu configuro os pincéis com alguns exercícios básicos também para você começar a ter noção de como pintar. Mesmo que você use uma versão mais recente do Corel Painter, você vai poder configurar os pincéis da mesma forma, porque é uma configuração padrão nesse programa, e vai dar para você utilizar os seus pincéis para fazer a pintura aí perfeitamente bem, tá? Então, dando seguimento aqui, a gente vai mexendo as áreas das orelhas. No caso, não tem as linhas, mas como já tem uma noção de como trabalhar a anatomia, já dá para ir construindo um pouquinho direto pelo molde. Aí nessas etapas aqui da construção da orelha, eu já vim marcando um pouquinho direto todo esse processo aí da pintura dela. Não usei as linhas no caso, já vim pintando mesmo. Certo? É importante você ter um pouco de prática nesses aspectos, porque isso daí facilita todo o seu processo de construção, tá? Quanto mais você pratica, melhor você vai ficando no seu desenho, na sua ilustração. No caso, a pintura que eu estou fazendo nesse programa é um padrão que eu trabalhei durante muito tempo, só que eu fiquei sem trabalhar esse programa por mais de um ano. Recente que eu vim fazer algumas ilustrações nele, como eu estou querendo voltar um pouquinho à base do que era o meu trabalho, eu decidi pegar ele para fazer essa ilustração, começando com o Invencível. E o resultado para mim está ficando super interessante, tá? Então, na sua pintura digital, as recomendações e as dicas que eu vou passar é seguindo esse padrão que a gente veio trabalhando aqui. Use as cores de base. Depois que você tiver as cores de base, venha fazendo a mistura e ajustando melhor as cores. Recomendo também que você sempre trabalhe a questão do zoom, juntando e afastando o zoom. Não use o pincel muito pequeno o tempo inteiro. É bom você às vezes ampliar o pincel, que isso daí facilita também a mistura das cores. Se você usa o pincel pequeno o tempo todo,
para fazer algumas misturas fica mais difícil de se trabalhar. Então quando você faz esse ajuste no tamanho do pincel, trabalha ele menor, trabalha ele maior, você consegue facilitar um pouquinho o seu processo de mistura de algumas cores, tá? Uma vez que você vai compreendendo como ir fazendo essa mescla das cores, tente utilizar isso como um padrão para os seus trabalhos, que acaba sendo importante. Quanto mais você domina desse aspecto das misturas, mais rápido a sua arte vai evoluir. Se você ficar passeando, procurando muitas coisas diferentes, muitas técnicas que são diferentes, isso daí acaba atrasando o seu processo de evolução, tá? Então, se você quer evoluir bem no desenho, procura uma técnica que seja fácil de você aprender, fácil de você entender e repete essa técnica até você pegar o ajuste dela da melhor forma possível, tá? No caso, a gente está pintando aqui agora a parte dos óculos dele, então eu estou usando uma pintura levemente mais suave, tá? Os óculos têm um efeito meio cinza, só que eu não estou usando transparência, eu estou usando como se fosse mais sólido o efeito do óculos, com um brilho aqui na superior, o lado direito superior, né? Usando os tons brancos, mas além disso a gente tem a questão dos reflexos. Então eu vou ter o reflexo da parte amarela, vou ter o reflexo da cor da pele, vou ter o reflexo mais à frente um pouquinho do que tiver de cor de fundo. Além disso, tem a sombra também embaixo desse óculos, tem que ser aplicada. O outro lado aqui da bochecha, o tom está um pouquinho claro demais. Então acho que dá para escurecer um pouquinho mais esse tom. Eu estou mexendo para poder deixar uma tonalidade um pouquinho mais aceitável. Não ficar uma tonalidade tão clara e não ficar tão artificial. Isso daí é interessante no aspecto que eu falei sobre as referências. Você consegue observar melhor as nuances das cores que você tem para poder utilizar. Quanto mais você pratica utilizando referência, mais fácil vai ficando o seu domínio das cores. Depois de aplicar aí as tonalidades, fazer uma mistura para deixar mais suave os tons. No caso do Corel Painter, eu utilizo o pincel de Blender para fazer esses tipos de mistura. Para o cabelo, como a tonalidade é preta nas ilustrações e aonde eu vi, então eu deixei um cinza escuro com preto para as áreas de maiores sombras, tá? No caso, o pincel para o cabelo tem que ser um pouquinho menor. Eu não trabalho tanto a técnica de fio a fio, eu tento deixar os efeitos, pelo menos das tonalidades escuras e médias, eu tento deixar o efeito meio que por manchas, tento não aplicar para ficar tão fiozinho por fiozinho, que demora demais se seguir nesse tipo de padrão, tá? Então isso daí facilita e me faz ganhar um pouquinho de tempo. Esse processo que eu utilizo para pintura de cabelo, eu curto fazer ele. Existem outros processos. Aí você escolhe o que é mais interessante. Vou aproveitar essa pintura do cabelo, que é praticamente um padrão, só para fazer um jabazinho aqui também. Como diz o Peter do Ei Nerd, né? Fazer um jabá, que é, se você curte desenhar mangá, a gente está aí no link da gente, o nosso curso que a gente tem na Udemy e no Hotmart, tá? Apesar de ser um curso de mangá, são cursos de esquemas diferentes. Como assim esquemas diferentes? Se você quer desenhar mangá para ilustração, o foco do seu trabalho vai ser muito mais na figura do personagem. Você tem uma ideia de storyline, você tem uma ideia de movimento, você tem um trabalho de movimento, mas você não exige um trabalho muito forçado em termos de storytelling, que é contar a história o tempo todo. Você tem ilustrações como essa que eu estou fazendo, que são mais simples, há ilustrações mais realistas, digamos assim. Só que quando você quer trabalhar com mangá, as histórias no caso, existem outros aspectos a serem levados em consideração. Não só na questão de anatomia e construção do personagem, mas toda uma linguagem a ser trabalhada do seu desenho para você criar personagens que sejam cativantes e que você saiba também como definir o seu desenho, a sua ilustração para a história, tá? Então eu estou deixando 3 links, na verdade, aí embaixo.
Os 2 primeiros links é do curso de mangá, figura masculina, que eu tenho lá na Udemy, tá? E o curso de colorização. Eu não sei se o curso de figura feminina vai ficar... vai ser finalizado antes de eu terminar essa postagem desse vídeo. Mas, de qualquer forma, eu deixo ele aí também com a indicação futuramente. Tá? Você pode adquirir esses cursos pelas promoções que rolam lá na Udemy. É um curso bem direto, tá? Não trabalho tanto o aspecto técnico, é muito mais um curso voltado para quem quer aprender a reproduzir e construir seus personagens prediletos no sentido de ilustração, como é esse caso que eu estou fazendo, apesar dessa colorização ser estilo render. Já o curso da Hotmart é um curso, como eu disse, direcionado para quem quer aprender quadrinhos. Ele é um pouquinho mais focado também no desenho tradicional, lápis, nanquim e lápis de cor. Tá? O curso da Udemy é um curso mais digital. Aí vai ser o que você achar mais interessante para a sua necessidade. Você quer aprender a desenhar, você quer criar personagem, você quer criar histórias. Mediante esse seu foco, você vê qual dos 2 cursos é mais interessante. Voltando aqui ao nosso speed art, para esse fundo eu usei o pincel que é tipo um pastel que a gente tem aqui no Corel Painter para poder fazer os efeitos das nuvens. Ele fez uma mudança da camada para a camada em gel. Eu alterei para a camada normal para me dar a tonalidade branca de fundo e eu poder fazer essas misturas de cores um pouquinho mais simplificadas. Esse pincel ele realmente tem um formato um pouquinho quadrado, tá? Então você vai ter uma pintura um pouquinho diferente nesse aspecto. Depois de fazer esses efeitos das nuvens, eu usei o pincel aerógrafo para poder suavizar, porque esse pincel de pastel ele deixa a textura bem visível, a textura quadriculada fica bem visível. E o pincel de aerógrafo pode nos ajudar a simplificar isso daí, pode deixar mais suave. Tá? Então esse é um dos processos que eu utilizo para trabalhar a pintura digital no Corel Painter. Essa última parte que eu estou fazendo aqui, eu abri uma camada nova, não costumo usar muitas camadas diferentes, porque ele dá uma leve diferença na pincelada da camada. Mas eu apliquei uma camada diferente para usar a iluminação de ambiente. Também utilizei um pouquinho do Blender para poder suavizar algumas partes das cores, certo? Esse é o nosso processo de pintura. A gente vai ter outro processo aí que em breve a gente está postando. Curta o vídeo, comente, diga qual outro personagem você gostaria de ver sendo feito em um processo dele também. Não importa se é de games, de quadrinhos ou de mangá. Não deixe de se inscrever no nosso canal para poder receber as nossas notificações. Tá ok, galera? Bem, espero que vocês tenham curtido. Acompanhe a gente aí para os próximos trabalhos e até mais!